Shabbat Shalom, amados e queridos irmãos, os quais estão acompanhando a transmissão aqui pelo canal da CISI. É um prazer, uma alegria muito grande poder estar reunido com todos vocês para mais um Shabbat, para mais uma análise de Parashá, e para nós é motivo de grande alegria. Aqui quem fala é o Moré, Rodrigo Dias, servo de Adonai, e estou aqui na cidade de Cláudio, Minas Gerais, transmitindo aqui através dessa plataforma do canal da CISI. Uma paraxá. Hoje nós vamos estar estudando a paraxá Vaigash, que é uma paraxá muito importante, dando sequência a essa série de parashot que nós estamos falando sobre a vida de Yosef. Bom, queridos, amanhã, a partir das 10 da manhã, eu quero fazer um convite especial para todos vocês que já estão aqui, que vão assistir este vídeo, essa transmissão de hoje, para participar do trabalho que a CISI desempenha em todos os sábados. Todos os sábados, de 10 da manhã até a 1 da tarde, tem uns ensinamentos especiais com pessoas muito bem capacitadas e que vai falar assuntos importantíssimos sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Torá, sobre os ensinos de Yeshua e sobre a vida da mulher. Porque todos os sábados tem sempre uma irmã abençoada, uma irmã preparada, capacitada para estar ensinando conhecimentos especiais da Torá e também outros assuntos para as mulheres. Então, queridos, o link do canal da CISI está na descrição desse vídeo. Os telefones de contato das pessoas responsáveis para receber e trazer algum tipo de informação para aquelas pessoas que desejarem conhecer a CISI, Comunidade Israelita Sementes de Israel, está também na descrição deste vídeo, e eu acredito também que o nosso querido irmão Ralph vai colocar, né, o link das minhas redes sociais, o meu canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, pelo YouTube, para que vocês possam estar entrando, assistindo os vídeos, tanto aqui da CISI, né, quanto também de outros irmãos que sempre participam e que tem canais e que produz trabalhos, conteúdos para a edificação do povo do Eterno. Então, para nós é motivo de grande alegria. Bom, dado os avisos, queridos, nós vamos então entrar nesta parte tão importante do livro de Bereshit, capítulo 44, versículos 18 até o capítulo 47 e o versículo 27. Aqui está a paraxá de hoje, paraxá Vaigash, que fala da vida de José e, em especial, do encontro dele com seus irmãos e da revelação dele, não mais como Zafenat Paneah, mas agora ele revela quem era realmente ele revela a sua verdadeira identidade e dá a conhecer aos seus irmãos aquilo que durante muito tempo ele manteve oculto, que era a verdade de que ele, Zafenat Paneah, era nada mais, nada menos do que aquele irmão mais novo que outrora fora injustiçado pelos seus irmãos, vendido como escravo, quase que mataram ele, né? Quase que os seus irmãos tiram a vida dele.
Então ele revela-se como o verdadeiro, a sua verdadeira identidade, o verdadeiro personagem da história. Então, ele vira para os seus irmãos e ali ele se revela, né? Ali ele demonstra a sua verdadeira identidade israelita, mostrando, falando para eles sobre quem era ele, quem era Yosef, quem era aquele personagem que até então eles conheciam apenas como Tzafenat Paneah, que era o governante maior do Egito abaixo de Faraó. Apenas Faraó era maior do que este homem que outrora foi nada mais, nada menos do que um simples prisioneiro, um escravo dentro do Egito, mas que tinha uma promessa da parte do Eterno. E agora, ele, depois de passar por momentos muito difíceis, ser caluniado pela esposa de Potifar, ser preso, passar por situações constrangedoras e muito difíceis ali, o Eterno o exalta de uma maneira sobrenatural e maravilhosa. Bom, esta paraxá, ela vai falar sobre reconciliação, ela também vai falar sobre unidade e redenção, e também nós vamos estar falando muito sobre o paralelo entre Yosef, que é José, e Yeshua, porque dentre os personagens bíblicos, queridos e amados irmãos, nós não conseguimos encontrar um com tanta semelhança, com tanto paralelismo, com tanto tipo, vamos dizer assim, de Mashiach quanto Yosef. Yosef, ele é um tipo, ele tipificou a sua vida, ela é uma, vamos dizer assim, uma mini, vida de Yeshua. Ela é uma vida muito semelhante, muito parecida às experiências que ele teve com as experiências do Mashiach. Muito importante esse paralelismo. Bom, nós vamos falar do contexto e da estrutura da Paraxá. A Paraxá Vaigesh, que significa e se aproximou, ela está se referindo, ela se refere à coragem de Yehudá, que é conhecido, por nós de fala português como Judá, que era o filho mais velho de Jacó, o irmão mais velho de Yosef, ao interceder por Benjamim, ou Benjamim, diante de Yosef, José, sem saber que era o seu irmão. Então, queridos, Judá era o irmão mais velho de todos. De todos os 12 ali daquela casa, os demais 11, com Yosef 12, ele era o mais velho. Então, quando, de uma maneira proposital, Yosef falou, olha, eu vou ficar aqui, reter aqui Benjamim, melhor dizendo. Ele sabia que isso ia afetar o pai dele de uma forma muito grande. Então, o que ele faz? Ele se prontifica a ficar como escravo. E ali ele passa a interceder por Benjamim, porque ele sabia que o pai dele já tinha sofrido demais e ainda não tinha superado 100% a dor de estar longe, distante já há vários anos do filho que ele tanto amava, que era Yosef. E agora seria como se fosse uma segunda facada, perder o outro filho, ou ter Benjamim, como escravo no Egito.
Então, por isso, Judá, ele se posicionou de uma forma muito corajosa perante o seu irmão. Ele não sabia, né, que Yosef era o seu irmão, e intercedeu em favor do seu irmão mais novo, Benjamim. Bom, então essa postura dele, de Judá, né, mostra muita coisa sobre o seu caráter, que agora já estava muito melhorado, muito regenerado. Ele não era mais como o Yehudá de antes, que apesar de não concordar 100% com seus irmãos, ele concordou em parte com os mesmos quando fora vender José para a caravana de Midianita. Então agora ele estava fazendo um papel de homem, exercendo um papel de líder e protegendo seu irmão mais novo. Principais eventos dentro dessa paraxá. Yehudá se oferece como escravo no lugar de Benjamim. No capítulo 44, versículos 18 a 44, a 34, melhor dizendo, nós vemos essa postura dele. Yosef se revela aos irmãos com choro e compaixão. Então, dentro do capítulo 45, do 1 ao 15, nós vemos que Yosef não aguentou mais. Não teve mais como segurar a barra. Ele estava fazendo de tudo para se segurar e para não se deixar conhecer pelos seus irmãos. Mas aqui, dentro do capítulo 45, 1 ao 15, ele se revela e diz quem realmente ele era. E essa é uma das passagens mais lindas das Escrituras. É uma passagem cheia de ensinamentos. Aqui nós vemos reconciliação, nós vemos perdão, nós vemos providência de Deus, nós vemos restauração, renovação, nós vemos muitas coisas boas e maravilhosas acontecendo aqui dentro deste capítulo. Também, a paraxá fala sobre Jacó, descendo ao Egito com toda a casa de Israel. Em Gênesis 46, fala da ida de Jacó, que era o pai de Yosef, para o Egito. E agora ele vai alegre, muito alegre. Por quê? Porque ali ele sabia que ia encontrar o seu filho que ele pensou que estava morto, né? Eu acredito que ele já era um ancião e essa viagem para ele não seria interessante de forma alguma, porque para buscar comida ele mandou os seus filhos, ele mesmo não foi, mas agora ele vai de mudança, ele vai definitivo, para morar e sobreviver ali pelo restante da sua vida dentro do Egito. Yosef provê para sua família e governa com sabedoria no Egito. Capítulo 47. Então, aqui está a estrutura da paraxá. Nós vamos, então, fazer alguns comentários. Bom, Rashi, ele fez um comentário sobre o capítulo 44, versículo 18, abordando a coragem de Yehudá. E esse nome, ele tem tudo a ver comigo. Eu gosto muito deste nome, né? Inclusive, eu já escolhi este nome, né, como meu nome judaico. Por direção do Eterno, né? A coragem de Yehudá, diz Rashi, reflete techuvá, ou seja, arrependimento genuíno. Ele era uma pessoa, cometeu lá os seus erros, mas aqui ele estava demonstrando arrependimento, ou seja, techuvá genuína, arrependimento genuíno. Ele se apresenta como protetor. Essa é uma característica de um líder. Ele não se importa de se prejudicar para proteger,
para prover para outros, para os seus liderados. Ele se arrisca em prol dos seus liderados. Ele se esforça, ele não mede esforços para proteger o liderado. Então, aqui, Yehudá estava fazendo isso em favor da vida do seu irmão mais novo, Benjamim. Bom, então Rashi ele faz esse comentário. Assumindo a responsabilidade pelo irmão, um sinal de verdadeira liderança. Então, essa é uma característica muito forte de alguém que é líder. Ele é protetor, ele é provedor e ele se sacrifica em prol daquela pessoa que o Eterno está colocando no caminho dele para ele poder ajudar. Bom, vamos continuar. Só um instante. Rambam, conhecido também como Narmânides, ele diz assim: Yosef não se revelou antes para testar o arrependimento dos irmãos. Então, por qual motivo Yosef passou por tanto tempo calado, sem se revelar? Qual foi os motivos, né? E aqui nós vemos um deles, que levou ele a se calar e a não falar ali imediatamente para os seus irmãos, sim, é um dos, né? É um dos, é um dos. Então, é isso. Então, o Rambam, ele, tá ok. Vamos lá, meus queridos irmãos. Yosef, então, ele não se revelou antes para testar o arrependimento dos irmãos. Então, queridos, Yosef, durante muito tempo, ele se cala, né? Ele se cala e ele assume um personagem que deram a ele no Egito quando ele chegou ali, Zafenat Paneia. Então, ele esconde, né, dentro de si para ser manifesto na hora certa o Yosef, e ali ele assume, né, Zafenat Paneia, assume aquele personagem egípcio, e ali então ele vai viver conforme precisava. Seus irmãos então chegam ali no Egito, ele não se revela como Yosef. Ele continua desempenhando o seu papel, a sua função, até chegar o momento certo de mostrar sua verdadeira identidade. Isso é muito importante. Isso aqui é um exemplo de domínio próprio de sabedoria de Yosef. Então, meus irmãos, a reconciliação só viria com a transformação do caráter. Por isso que Yosef, segundo aqui a análise de Rambam, né, de Narmanides, ele ficou calado, que ele queria ver, ele precisava ver mudança nos seus irmãos, ele precisava ver como que os seus irmãos realmente estavam, e o que eles tinham aprendido de bom, o que eles tinham adquirido de transformação, e louvado seja o Eterno, ele pôde ver muita transformação na vida dos seus irmãos. Isso é muito bom. Continuando. Sforno, ele diz, é outro comentarista, a união entre os irmãos prepara o caminho para a redenção coletiva, uma antecipação do futuro de Israel. Então, olha que interessante. A redenção coletiva para todos os da casa de Jacó só aconteceu
após a reunião e a reconciliação entre irmãos. Olha que interessante, isso aqui já aponta para o futuro. Yeshua virá, sim, mas a vinda dele será exatamente no momento, né, em que as escrituras dizem que haverá esta redenção coletiva, que haverá reconhecimento por parte de Israel e que haverá a reunião das tribos de Israel, porque nós sabemos que as tribos estão divididas. 10 delas estão espalhadas e elas serão reunidas perante o Filho de Deus, perante o Mashiach, reconciliando-se com o Eterno através do Mashiach. Então, isso é muito importante, este paralelo do encontro de Yosef com seus irmãos e da reunião futura de Israel perante o Mashiach para ser restaurado pelo Eterno. Bom, isso é maravilhoso. Ponto 3. Aplicações práticas. Olha, isso é muito interessante. Techuvá verdadeira envolve mudança de comportamento e coragem moral. Esta aqui é uma realidade que nós podemos ver na vida de Yehudá. Yehudá se colocou, se prontificou e diz, não, ao invés de você reter Benjamim, fica comigo como escravo, não ele, porque isso vai fazer meu pai acabar de morrer, vai tirar a vida do meu pai. Então, eu me prontifico, me proponho, me disponho a ficar como escravo. Então, a aplicação prática aqui vem destacando que Techuvá verdadeira, ela envolve mudança de comportamento. Se a pessoa não muda o comportamento, ela não está em Techuvá verdadeira. Techuvá verdadeira envolve mudança de comportamento. Segundo, e coragem moral, né? Comportamento e coragem moral, coisa que Yehudá teve. E isso fica como exemplo para nós aprender, para a nossa aprendizagem aqui hoje, através da análise dessa paraxá. A reconciliação entre irmãos, família, ou seja, comunidade, ou um povo, ela é essencial para a redenção, coisa que nós já estávamos comentando aqui. Se uma casa, ela está em pé de guerra, em conflito, e todos estão ali brigados um com o outro, nunca ocorrerá uma mudança naquela casa, uma restauração, uma renovação, se não houver reconciliação, perdão e restauração da intimidade daquela família. Da mesma forma, é para uma comunidade, para um povo, para uma etnia. Então, queridos, o Mashiach virá outra vez para trazer esta unidade para o povo de Israel, para a família de Deus, para a comunidade da Emuná. Então, a segunda vinda de Yeshua se aproxima e ela trará isso para o povo do Eterno. Yosef age com misericórdia e visão estratégica. Precisamos de líderes assim, líderes estratégicos, líderes sábios, líderes com visão estratégica. Precisamos, sim, né, destes trabalhadores para a seara do Eterno. A ida de Jacó para o Egito. Lembra que Deus pode operar salvação mesmo em terras estranhas, mesmo no exílio. Deus, ele não tem limites. Ninguém para o poder dele. Ninguém impede o poder dele. São os homens que limitam o poder dele com dogmas. O Eterno, ele possui um poder e ele é atemporal.
O poder dele é ilimitado e ele é um ser atemporal. Ele não está restringido a agir apenas em um povo, em uma etnia ou em um lugar só. Não. Ele é o Deus de todo o universo. Então, queridos, isso aqui mostra que Deus está disposto e ele é capaz de operar seja onde for. Porque Jacó sai da terra da promessa e vai para uma terra pagã, a terra do Egito. E ali o Eterno opera na vida deles. Bom, a paraxá de hoje, a análise dela está concluída. Eu quero, neste momento, estar entrando no texto da Haftará, que está em Ezequiel 37, 15 a 28. E vamos comentar um pouco sobre aquilo que os profetas, no caso aqui o profeta Ezequiel, ele fala coerentemente de acordo com a paraxá. O profeta fala da união dos dois ramos. Então, aqui nós vemos, né, a reconciliação entre Yosef e os seus demais irmãos, sendo tipificada pela união dos dois ramos, Efraim, que é o reino do norte, e Yehudá, Judá, que é o reino do sul. Nós sabemos que houve, em tempos antigos, essa divisão de 10 tribos e 2 tribos, né? Então, Efraim, reino do norte, e Yehudá, reino do sul. Essa profecia conecta diretamente com a reconciliação entre Yosef e seus irmãos, os filhos de Israel. Então, queridos, isso aqui está amplamente ligado e conectado com a redenção futura. Isso que aconteceu no passado tipifica uma reunião e uma reconciliação maior que está para acontecer no porvir, quando o Eterno enviar Yeshua novamente para poder salvar os perdidos da casa de Israel, os dispersos da casa de Israel e fazer esta grande reconciliação do povo da casa de Israel. Muito bom. A mensagem central da Haftará: farei deles um só povo. Então, olha bem. Meu servo, e Davi, meu servo, será rei sobre todos. Ezequiel 37, 22 ao 24. Então, aqui está uma profecia espetacular, maravilhosa, a qual o Eterno dá a Ezequiel, dizendo que farei deles um só povo, ou seja, da nação de Israel, da casa de Israel, do povo de Israel, daqueles que estão dispersos pelos 4 cantos, né? Conforme na expressão nossa que nós usamos, né? Da terra. Que eles retornarão, eles irão retornar. E eles serão reunidos perante o Mashiach. E aqui está escrito o seguinte: e Davi, meu servo, será rei sobre todos. Então, esse Davi aqui é o descendente de Davi, não é o próprio Davi, porque Yeshua é um descendente direto do rei Davi. E ele será o rei perpétuo, conforme as profecias, né? Dizem. Bom, isso é maravilhoso, meus irmãos. O Davi futuro é figura do Mashiach ben David, que é Yeshua, que reúne todas as tribos, o retorno à Torá, faz o retorno à Torá, e a unidade espiritual. É parte do processo da Geulah, ou seja, da redenção. Então, isso aqui é muito interessante, muito profundo, e a história de Yosef não é uma história qualquer, ela é uma história com um apontamento, com uma lição para o futuro. Ela aponta para algo maior que acontecerá semelhantemente ao que aconteceu com a família de Yaakov, com seus irmãos, com seus filhos, mas acontecerá agora com os filhos de Israel de uma forma
abrangente e de uma forma totalitária, aonde o Eterno fará com que todos os que pertencem a ele ouçam a sua voz. E eu e você pode ser um destes. E se aprume perante o Eterno. E pratique os mandamentos. E seja reunido no momento certo perante o Mashiach enviado para trazer a redenção final, a Geulah. Isso é uma profecia muito forte. A Brit Hadashah, ela fala muito sobre essa ligação. Yosef é um tipo profético de Yeshua. Ambos foram rejeitados pelos irmãos. Tanto Yosef foi rejeitado pelos seus irmãos, quanto Yeshua também foi rejeitado pelos seus irmãos. Por muitos deles. Não todos, mas por muitos. Desceram ao Egito. Ou seja, ambos, né, tanto Yosef quanto Yeshua, desceram ao Egito. A infância de Yeshua, parte dela foi passada no Egito. E parte da adolescência e juventude de Yosef foi vivida dentro também de Mitzrayim, a terra do Egito. Tornando-se fontes de vida, tornaram-se fontes de vida e pão. Em Gênesis 41, 55 fala que Yosef foi muito bem ali reconhecido e aplaudido, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ali, e teve um êxito muito grande, porque ele foi, o faraó até reconheceu isso da parte dele, né? Uma fonte de vida para todo o Egito, para o povo de Israel, né? Para o seu pai, para os seus irmãos, e para todas as nações da época ali. Ele foi fonte de vida, ou seja, ele armazenou, entesourou alimentos e os vendeu ali de uma maneira muito sábia para os povos que não tinham onde recorrer, a não ser no Egito, naquela época. Então, foi uma coisa espetacular, maravilhosa. E da mesma forma, Yeshua, em João 6,36, ele é chamado de o pão vivo que desceu do céu. E disse ele assim, olha, aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Então, ele estava se referindo ao alimento espiritual que ele entrega, que ele estava entregando e que ele é. Revelaram-se no tempo certo, com choro e reconciliação. Em Gênesis 45, 2, fala do choro, do pranto de Yosef, ao se revelar aos irmãos e dizer, Anihu Yosef, eu sou Yosef. E eles olharam e assustaram, né? Peraí, mas Yosef, nosso irmão? Sim, eu sou o irmão de vocês. Eu sou filho do pai de vocês. Eu tenho sangue de vocês. Então, com choro, ali eles abraçaram, se beijaram e se reconciliaram. E seus irmãos, com certeza, devem ter ficado com muito medo. Mas ele os perdoou. E da mesma forma, Yeshua, em Lucas 19, 41, ele se revela semelhante a Yosef quando ele senta em uma montanha, olha para Jerusalém, e ali ele chora e diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te reunir, assim como a galinha faz com seus pintainhos, mas você não quis. Então ali ele chora também, demonstrando o mesmo espírito de Yosef, a mesma compaixão, a mesma pureza de espírito, o mesmo desejo de reconciliação, de restaurar o seu povo, de ajudar o seu povo, como Yosef ajudou a sua família lá no passado. Yohanan, João 5, ou melhor, 17, 21, diz que todos sejam um. Yeshua falando para o Pai, para que o mundo creia. A reconciliação de Yosef aponta para a missão de Yeshua. A missão de Yeshua é reconciliar Israel com o Eterno. É
unir e reunir perante ele o único pastor, um rebanho só, para exaltar e adorar ao Eterno. Ali, a Torá, os ensinamentos verdadeiros do Pai serão restaurados quando as nações se reunir e delas o Eterno tirar o seu povo. Bom, vamos aqui para alguns segredos da Torá. O nome Yehodá, que é um nome maravilhoso, contém as letras do nome divino. Yud-He, Vav-He. Mais Dalet, que é porta. Então, olha que interessante. Nome Yehodá. Ele contém o nome do Eterno, né? Yud-He, Vav-He está embutido, incluído no nome Yehodá. E, além disso, tem uma letra a mais, que tem uma representatividade fora do comum, que é o Dalet. Qual é a figura representativa do Dalet? Todos os que são estudantes de hebraico, pelo menos assim, tem uma noção, sabe, que cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico é representado por uma figura. Uma destas letras, que é o Dalet, ela é representada pelo símbolo da porta. O que é porta? Passagem, transposição, caminho. Caminho de entrada, caminho de saída, é por onde se entra, é uma passagem. Então, é importante a gente assegurar, a gente observar isso. Indicando que a liderança messiânica virá por ele. Então, no capítulo 49, versículo 10, aparece o nome de Yehodá como uma figura importante na condução do povo de Israel ali, os seus irmãos, né? Dos seus irmãos ali. E o nome dele contém esta magnífica revelação, né? Contém o nome de Deus e, além do mais, além do nome de Deus, né? Do Yud-Hei Vav-Hei, contém o Dalet, que significa porta. Bom, conclusão aqui da Haftará. A Paraxá nos chama à cura de relacionamentos, arrependimento sincero e ao clamor pela unidade do povo de Israel. Reconhecer Yeshua como irmão perdido que se revelou é parte da restauração espiritual. Então, aqueles que não reconhecem Yeshua terão de reconhecer. Haverão de enxergá-lo como o irmão que foi ferido. E isso está escrito em Zacarias 12:10. Que feridas são essas com que foste ferido? Pergunta o povo a ele. E ele responde: estas são feridas com que fui ferido na casa de meus irmãos. E olharão para ele e plantearão, como quem planteia por um unigênito. Então, esta profecia se refere não à nação, se refere a um personagem, se refere a um servo enviado pelo Eterno, ao qual a nação reconhecerá como o irmão mais velho, como um irmão que veio antes, né? No caso de Yosef, ele era o irmão mais novo, né? Mas no caso de Yeshua, nós podemos chamar ele de nosso irmão mais velho, né? Então, eles haverão de reconhecer Yeshua como aquele irmão perdido, aquele irmão, né, que eles achavam que não existia mais, que não era o irmão, e ele se revelará assim como Yosef se revelou para os seus irmãos, e muitos prantearão e reconhecerão ele como o Mashiach. Isso é muito importante. Precisamos ser como Yehudá, valentes na intercessão. Há muitos precisando da nossa intercessão. Fiéis na aliança e líderes na reconciliação.
Bom, queridos, aqui está uma análise, então, daquilo que a Torá e a Haftará, ela nos ensina. De uma maneira mais rápida, eu quero estar também aqui deixando a análise da Brit Hadashah, que tem um vínculo total e profundo com a Parashá de hoje. E hoje nós vamos estar analisando capítulos 18 e 19 de Mateus, que faz um paralelo em vários aspectos com a Parashá. Conexão temática com a Parashá Vaigesh, né? Dos capítulos 18 e 19 de Mateus. O tema central da Parashá Vaigesh, que está em Gênesis 44, 18 até o 47, 27, diz o seguinte, nós vamos fazer uma breve recapitulação aqui. Fala de arrependimento, né, techuvá, reconciliação entre irmãos e unidade familiar. Fala também de Erudá, intercedendo por Benjamim, nós acabamos de falar aqui, né, símbolo de sacrifício e restauração. Yosef revela sua identidade e reconcilia-se com os irmãos. Isso é símbolo de perdão e redenção. Então, queridos, tudo isso tem uma aplicabilidade, um paralelismo muito forte com o que ensina a Brit Hadashah, aqui dentro do capítulo 18 e 19. Vamos aqui, então, dar uma analisada, né? Temas principais de Mateus 18 e 19. Mateus 18 e 19 fala de arrependimento, fala de perdão e reconciliação, fala de humildade, liderança no reino, fala também de restauração de relacionamentos, de zelo pela pureza, ordem espiritual e ética no reino de Deus. Tem tudo a ver com a vida de Yosef, seus irmãos, e a Parashá que estamos estudando. Tudo a ver. Comentários e paralelos com a Parashá. Mateus 18, 1 ao 5. Olha o que diz Mateus 18, 1 ao 5. A grandeza do reino. Fala da grandeza do reino. Quem se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E nós vemos, irmãos, como que Yosef se tornou humilde, se fez humilde. Como que ele se humilhou. Quanta humilhação ele sofreu. Mas no fim, ele foi exaltado. Yosef é um tipo de Yeshua. E Yeshua disse, os humilhados serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. Yosef, apesar da sua posição de autoridade, agiu com humildade, misericórdia, ao revelar-se aos seus irmãos. Irmãos, Yosef tinha poder e autoridade, na época, se ele quisesse, para mandar executar os seus irmãos. Ele tinha autoridade para mandar prender os seus irmãos. Ele tinha como se vingar dos seus irmãos. Ele tinha motivos. E ele tinha autoridade para fazer isso. Mas ele não fez. Ele nos deu uma lição de humildade, de sabedoria, de prudência e de reconciliação, de restauração familiar. Isso é maravilhoso. Comentário dos sábios. Midrash Tarumá. A grandeza verdadeira está em quem perdoa e age com compaixão, como Yosef, e não como quem age com vingança. Isso é muito importante, meus irmãos. O ser humano, infelizmente, ele tem um lado vingativo, de vingança. E aqui, o comentário, né? Aqui que é feito no Midrash Tarumá, é muito importante. Que fala aqui sobre a grandeza verdadeira está em quem perdoa. E age com compaixão, conforme fez Yosef. Diante dos olhos de Deus, sim. Pode que diante dos olhos das pessoas, não. Mas diante dos olhos de Deus, sim.
quem age com compaixão e perdão, sempre agrada ao Eterno e sempre tem um grande e enorme, nobre exemplo a demonstrar. Mateus 18, 15 ao 17. A disciplina entre irmãos. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Então, aqui tem, né, um paralelo, porque houve conflito na casa de Jacó, na casa de Israel, né? E Yeshua também fala sobre esses conflitos que surgem entre irmãos. Como tratar estes casos? Mateus 18, irmãos, é muito explorado em relação a isso, né? Em relação à família e também à comunidade. Quando há algum tipo de atrito, o que fazer? Chega perto daquela pessoa, os dois, né, que tiveram atrito, tenta conversar. Tenta resolver a situação. Não tendo condições, chama 2 ou mais testemunhas. Leva a conversa, expõe o caso, aconselha, tenta entrar em acordo. Não havendo reconciliação, aí agora já leva perante aquele lá, a congregação, a comunidade, né? Não aceitando, não havendo ali aquela reconciliação, então é entregar para o Eterno, né? Aí o Eterno é quem resolve. Mas Yeshua fala sobre isso no capítulo 18, né? Fala sobre essa questão da disciplina entre irmãos. Como agir, como resolver os problemas que às vezes vão surgindo. Mateus 18, 21, 35, a parábola do servo impiedoso. Então, aqui narra essa parábola. Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Fez esta pergunta o Kefa, né? Kefa, Shaliach, um dos discípulos, Talmidim de Yeshua, que era conhecido como apóstolo Pedro, faz essa pergunta. Yeshua falou para ele, olha, não é para perdoar apenas 7 vezes, né? Mas 70 vezes 7, se for necessário, é o que você tem que perdoar. Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu terei de lhe perdoar? Paralelo com Yosef, que perdoou profundamente aqueles que o traíram. Rashi diz, no capítulo, comentando Gênesis 45, 5, Yosef vê a mão de Deus em tudo. Por isso, não guarda rancor. Isso é muito importante, irmãos. Não guardar rancor. O rancor, ele traz divisão, ele traz mais conflitos ainda, ele traz doenças emocionais, ele traz um desequilíbrio psicológico para a vida da pessoa, ele traz problemas espirituais, porque o fluxo de conexão e energia com o eterno é cortado quando a pessoa está com raiva, com ódio, com rancor, com sentimento de vingança. E, para finalizar, a raiz de amargura, o rancor, pode trazer doenças físicas para a vida da pessoa. Dores de cabeça, câncer, pode trazer. Outros tipos de complicação de saúde. A pessoa pode se desenvolver por guardar rancor, por odiar o próximo, por não perdoar. O fluxo de conexão com o Eterno, que é uma das coisas melhores que um ser humano pode experimentar na sua vida, pode ser interrompido, pode ser alterado, se a pessoa ela guarda rancor e ela não perdoa. Mas Yosef, irmãos, nos dá essa lição. Como que ele podia e tinha direito para odiar, mas ele não odiou. Ele tinha direito de se vingar, mas ele não se vingou. Ele perdoou os seus irmãos. E por isso, tanto eles foram abençoados, quanto ele também foi beneficiado pelo perdão. Aplicação prática.
O perdão não é opcional. Perdão não é opcional, ele é um mandamento de Deus. É a base do reino de Yeshua e um reflexo da Midah Rahamim, medida da misericórdia. Mateus 19, 3 ao 9. O casamento e o divórcio. Yeshua reafirma o padrão da criação, quando ele diz: o que Deus uniu não separa o homem. Conexão com a Paraxá. Yosef preserva a unidade da família, mesmo após ser rejeitado. Então, olha que interessante. Aplicação. O valor da aliança e da fidelidade relacional reflete o coração de Deus para Israel. Então, mesmo tendo sido vendido, não estando mais na casa paterna, tendo sido traído, ferido e vítima da maldade dos seus irmãos, Yosef mantém a unidade familiar, mesmo em silêncio, mesmo caladinho. Ele manteve a unidade familiar porque ele sabia. Ele precisava de reconciliar com seus irmãos, ele precisava direcionar seus irmãos, ele precisava se revelar aos seus irmãos, ele queria ver mudança, ter chuva, arrependimento verdadeiro nos seus irmãos, ele queria reencontrar seu pai, ele queria cuidar da sua família. Por isso, então, ele passou por todos aqueles anos ali. Com certeza, a Bíblia fala muitas coisas sobre o trato do Eterno com ele, mas vai além do que está escrito. Com certeza, o Eterno falou com ele muitas vezes, de diversas formas, preparando ele, preservando ele para o que estava para acontecer no futuro. Então, meus irmãos, esta unidade precisa ser preservada por todos nós também nos dias de hoje. Em épocas de casamentos que se dissolvem como água, como fumaça, como neblina, precisamos desta sabedoria para não deixar perder o resto que nos resta. E para poder ver Deus trabalhando na nossa família, mesmo estando alguns em algum lugar e outros em outros lugares, não estando unidos como Yosef e sua família, né? Nós aprendemos isso. Mateus 19, 16 ao 30, fala do jovem rico. Se queres ser perfeito, disse Yeshua para o jovem rico, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue, siga-me. E ele saiu triste, não fazendo aquilo que lhe foi recomendado. Paralelo com Yosef. Yosef, meus irmãos, ele deixou tudo, né, no Egito. Deixa tudo no Egito, na provisão, sem exigir nada, e oferece reconciliação. Comentário de Irambam. A grandeza de Yosef foi usar seu poder para sustentar, não para se vingar. Então, olha que interessante, né? O jovem rico, ele tinha muito, né? E Yeshua falou para ele o seguinte: vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você me segue. Sustenta outras pessoas, ajuda outras pessoas. E ele não fez. E olha o paralelo. Yosef, ele pagou um alto preço. Ele fora rejeitado, vítima do ódio, da inveja, do ciúme dos seus irmãos, vendido, não se vingou. Ele deixou tudo para trás, mas o Eterno cuidou dele, muito bem cuidado. Colocou ele numa posição de destaque. E isso tudo tinha um objetivo. E quando chegou a hora, ele ofereceu tudo que tinha, tudo que podia fazer pelos seus irmãos, pela sua família. Então, que belo exemplo. Terceiro, aplicações práticas na visão israelita messiânica, na nossa visão. Vamos finalizar com essas aplicações práticas e conclusão. Bom, Yeshua
como Yosef revelado, traído por seus irmãos, mas permanece com amor. Ele ainda chora por Israel, conforme nós vemos em Lucas 19, 41. Então, o paralelo entre Yeshua e Yosef é muito grande. Ambos, né, têm uma vida semelhante. Yeshua foi como Yosef, se revelou para os seus irmãos no momento certo, e Yeshua vai se revelar para os seus irmãos no momento certo também. Constantemente, Yeshua tem se revelado a muitos, mesmo sendo, né, assim, de forma individual, mas chegará o momento dele revelar-se coletivamente para todos, né, os membros da casa de Israel. Techuvá à prática. Reconhecer nossos erros, como os irmãos de Yosef, e buscar reconciliação. É outra verdade prática, é uma aplicação que nós temos que fazer, irmãos. Olha bem, os irmãos de Yosef se humilharam. Quando eles reconheceram que Yosef, que aquele moço, desafiando era Yosef, eles se humilharam. Eles tiveram, né, mesmo antes dele se revelar, demonstraram techuvá, arrependimento, mudança de comportamento, e isso fez com que Yosef se revelasse, né, mostrasse a sua verdadeira identidade. Família restaurada. A base do reino de Deus é Shalom Bait, paz no lar. E honra mútua. Então, queridos, Deus trabalha com isso. Deus trabalha com Shalom Bait, ou seja, Shalom no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, entre os nossos. É muito importante. Em tempos tribulosos, dificultosos conforme esse que nós estamos enfrentando, aonde nós encontramos adversidade em todos os lugares, não vamos nós permitir que a briga, o conflito, a desarmonia, a guerra se instale no nosso lar. Que nós venhamos a ter um lar cheio da Shalom Bait, ou seja, um lar cheio de paz. Né? Isso é muito importante. Bom, perdão constante. O perdão não é apenas pessoal, é espiritual e coletivo, preparando o caminho para a redenção nacional. Constantemente, nós vamos precisar, queridos irmãos, perdoar e ser perdoado. É tão bom quando a gente é perdoado, não é? Por Deus e pelas pessoas que nós, às vezes, cometemos algum tipo de erro com elas. Da mesma forma, nós também precisamos aprender a perdoar. Eu acredito, irmãos, o quanto que foi bom para Yosef se revelar. Tirar a máscara, entre aspas, né? De egípcio e dizer assim, olha, na verdade, vocês me conhecem, já me conhecem há anos. Na verdade, eu sou membro da família de vocês. Eu sou Yosef. Nihu Yosef. Eu sou Yosef. E como que foi bom também para os seus irmãos ver aquele personagem que eles traíram um dia, tratar eles tão bem e oferecer o seu perdão para eles. Foi bom para todos eles. Então, queridos, a mensagem central, principal desta paraxá, da Brit Hadashah e até mesmo da Haftará, vamos aprender a perdoar. Porque é através do perdão que vem a reconciliação, a renovação e a restauração. Conclusão. E versículos chaves. E Yosef disse, eu sou Yosef, Yanihu Yosef. Meu pai ainda vive? Ele faz uma pergunta, capítulo 45, versos 3. Assim também vosso Pai Celestial fará convosco, se do coração não perdoares os vossos irmãos. Mateus 18, 35. E ele os fará um só povo. E Davi, meu servo, será rei sobre todos eles, melhor dizendo.
Ezequiel, capítulo 37 e versículo 22. Bom, meus amados e queridos irmãos, aqui está esta análise. Desejo que o Eterno abençoe a todos de uma forma grande. Reforço o convite para amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui pela plataforma do YouTube, no canal da CISI, Sementes de Israel, né? Congregação Israelita Sementes de Israel, aonde teremos a continuidade, a extensão, a ampliação destes e outros ensinamentos. E que o Eterno possa abençoar de uma forma maravilhosa a vida de todos vocês, de todos nós, em nome de Yeshua. Shabbat Shalom a todos. Shalom, irmãos, tudo bem com vocês? Só um recado rápido, tá? Amanhã, durante o Shabbat, vai ser às 10 horas, vai voltar a programação normal. Então vamos ter primeiros passos, parte da Brita da Chá, parte das mulheres virtuosas. E por último, a exortação. Vai ser um assunto sobre o Yeshua, tá? Sobre Yeshua, na primeira parte, o Morefa Pavão vai trazer o assunto de 1 João 1, do verso 1 ao 10. Em seguida, vai ser o Moré. Não, vai ser a irmã Mary, esposa do Moré Yosef Benevi. Vai trazer o testemunho das irmãs que acompanharam Yeshua, Yeshua na época que ele viveu. Falar o testemunho daquela mulher, por exemplo, que lavou os pés de Yeshua com os cabelos e aquele perfume caríssimo. Enfim, e todas as mulheres que acompanhavam Yeshua naquela época. Em seguida vai ser o Moré Yosef Benevi. Ele vai trazer a questão sobre a natureza de Yeshua. Em seguida, o Moré Felipe vai trazer um assunto sobre que tipo de liderança seguir hoje. Né? Devemos seguir lideranças que não têm o testemunho de Yeshua, não creem em Yeshua. Enfim, vai trazer também assuntos sobre parâmetros de como deve ser um líder, tá? Vai trazer um texto lá de Timóteo 2:3, um texto de Tito também, que fala sobre os parâmetros de uma liderança. Então vai ser muito importante, tá ok? Eu vou fazer a apresentação de amanhã. Então tem muitos assuntos aí. Voltamos à programação normal, tá? Enfim, amanhã seria um. Amanhã seria um Shabbat que nós estaríamos na casa de estudos da CISI, mas tivemos contratempo aí, explicamos semana passada, mas nós estamos já buscando um local para iniciar nossos trabalhos físicos aqui em São Paulo, o mais rápido possível, tá? Que o Criador abençoe para que a gente possa fazer isso antes de terminar janeiro, ok? Shalom, shalom, meus irmãos. Até amanhã.